Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito, eu sou a Jane e hoje eu trouxe um condomínio de containers. Ficou curioso? Então já aproveita e se inscreve aí embaixo no canal, que eu sempre trago vídeos aqui com ideias e sugestões na área da construção civil. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um escritório de arquitetura que a gente faz projetos à distância e esse é um dos projetos que a gente fez. Então eu vou contar um pouquinho a história desse cliente que nos procurou para fazer esse projeto desafiador aí. Esse cliente nos procurou, é um militar que mora em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma cidade bem no coração do estado, a gente olha o mapa, ela fica bem no meio do mapa do Rio Grande do Sul. É uma cidade universitária e também uma cidade onde tem muitos quartéis, onde tem muito militar morando. Não é o primeiro projeto que a gente faz para lá e nem é o primeiro projeto para militar de lá. Temos outros projetos também para Santa Maria visando esse público, tanto estudantil quanto militar. E esse cliente em específico, ele quer fazer kitnets para receber esses militares que vão transferidos lá para a cidade e que estão longe da família e que precisam de moradia, e uma moradia pequena, onde eles não precisem pagar muito caro e onde possam ficar junto com outros militares para que possam trocar experiências e, enfim, amizades, né? E a ideia desse cliente era fazer em containers, já nos procurou com a ideia formada dos containers e queria colocar 4 containers no terreno e dividir esses containers para fazer então kitnets para alugar para esse público. Outra coisa que ele nos pediu foi que a gente criasse um espaço de lazer coletivo. E é uma coisa interessante porque muitos clientes nossos dizem que não querem colocar esse espaço de lazer para evitar incômodo. Alguém colocou a música muito alta, foi até tarde, incomodou outro vizinho que queria dormir, enfim. Mas o que ele nos disse, e eu acho muito interessante trabalhar com públicos diferentes, assim, com diferentes interesses, porque a gente vai aprendendo várias coisas. Ele me disse que ele quer alugar para militares e é um público que tem como característica a disciplina e a obediência a regras. Então ele vai colocar regras lá e ele gostaria nesse salãozinho de festas, digamos assim, nesse espaço de lazer comunitário, ele quer colocar uma mesa de sinuca, ele quer colocar lá alguns equipamentos para bicicleta, esteira, para que as pessoas possam chegar do quartel à noite e poder confraternizar um pouquinho com os outros colegas ali e ter uma oportunidade de fazer até um exercício ou jogar uma sinuca. E ele acredita que isso vai ser um atrativo ao imóvel dele e eu na verdade também acredito, assim como dessa forma como ele me colocou, eu acho que pode ser muito interessante. E então a gente propôs 2 tipos de projeto. São containers de 40 pés, aqueles maiores que tem 12 metros de comprimento. Alguns ele vai fazer uma kitnet dentro do container inteiro e outros ele vai dividir o container em 2 e fazer 2 kitnets, que é praticamente assim um quarto com banheiro e uma infraestrutura ali de cozinha para o pessoal se virar fazer um lanche à noite. E o outro já vai ser um pouquinho maior, vai ter sala, quarto, banheiro e cozinha. Então, ou pelo menos dividido com móveis para ter todos esses ambientes. Então acompanha aí comigo que eu vou te mostrar o projeto. Mas antes, já deixa o seu like, porque ajuda bastante no desenvolvimento aqui do canal. Acompanhe comigo aí que eu vou explicar tintim por tintim desse projeto. Pelo exterior, a gente tem um pátio na frente com estacionamento para 4 veículos. Poderia até caber mais carros, mas ele não
Ele disse que o público dele nem todos têm carro, então ele acha que não precisa disponibilizar tantas vagas de carro e deixar mais espaço para jardinamento. Então a gente chega aqui no terreno, a gente fez uma entrada de pedestres por aqui e a entrada de carros por aqui. Um muro com cobogós aqui na frente, e lá nós colocamos os containers que não são completamente alinhados. A gente fez um jogo ali com os containers para ficar mais interessante esse projeto. E nós temos 2 containers desse lado e 2 do lado de cá. São 4 containers que o cliente vai escolher se ele vai querer fazer 8 kitnets pequenas ou talvez as de baixo 2 grandes e em cima 4 pequenas. Aí ele vai escolher da forma que ele achar mais interessante e vai também talvez testar o público para ver o que tem maior procura. A gente pensou em fazer embora esses containers tenham o acabamento por dentro com drywall e com manta para ter conforto térmico, a gente ainda pensou em fazer uma cobertura diferente aqui que nós criamos. Na parte que fica em cima dos containers ela tem telha e na parte que onde termina aqui o container, ela já tem uma pérgola vazada aqui, para que esse container, por exemplo, que está aqui, ele tenha claridade aqui nessa janela e não fique embaixo de cobertura, né? Ele, claro, tem a cobertura que é ali o beiral, mas depois ele tem a pérgola aqui, que dá um charme nessa composição aqui, sem escurecer aquele ali. Da mesma forma, a gente fez esse jogo aqui na frente. A gente colocou a cobertura e tem uma pérgola aqui na frente. Em cima desses containers, em cima daqueles lá do térreo, a gente tem uma passarela que serve, que é o teto do container de baixo e que serve aqui de corredor de chegada, aqui de entrada nesses apartamentos. E de certa forma aqui também o pessoal pode colocar uma cadeira, é uma sacada, digamos assim, que os hóspedes ou os moradores podem utilizar. Sentou aqui para tomar um chimarrão, esse lugar é no Rio Grande do Sul, onde se tem o hábito do chimarrão no final de tarde, início de manhã. Então o pessoal pode sentar aqui, tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, conversar com o vizinho ali, e a mesma forma acontece na outra ponta aqui desse projeto. Poderia ser um container em cima do outro, os 4 alinhadinhos e tal, mas nós achamos que ficava bacana fazer esse jogo aqui, ficou muito interessante e acho que isso também vai ser um diferencial para ele, para chamar a atenção ali para a clientela que ele quer atrair. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, os containers do térreo, eles têm um pátiozinho privativo. Então aqui um quintalzinho, né? Cada um a gente separou aqui com tela e trepadeira, planta que cobre assim, esse espaço, e cada um ficou com seu quintalzinho, tanto desse lado quanto do lado de lá. Então quem chega aqui no portão, a gente ficou com um corredor aqui no meio de acesso, isso aqui também vai ventilar bastante esses containers, vai ajudar aqui no conforto térmico. E quem quiser chegar do trabalho e ir direto lá atrás no espaço comum lá de lazer, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, pode ir direto. Ou quem quiser chegar em casa, então pode pegar aqui os acessos. Esse corredor central, ele dá acesso aos containers de baixo. Então a gente colocou as portas aqui no corredor. Nesse caso aqui, se pensou talvez em fazer, no caso tendo 2 portas, em 2 containers, dividir o container grande em 2, então aqui seria uma kitnet, ali seria outra. Do lado de cá a mesma coisa, aqui a porta de uma, aqui a porta de outra. Se o cliente optar por fazer uma kitnet apenas, ele tira uma das portas, né? Abre só uma delas. Então, continuando, o corredor central tem acesso a essas kitnets do térreo e, continuando por ele, a gente chega na escada. Essa escada aqui, ela vai dar acesso às kitnets de cima, do lado esquerdo.
E ali atrás a gente tem o espaço de lazer que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos subir e vamos chegar nas kitnets do andar de cima. Aqui a gente enxerga lá à frente do terreno, né? Aquela escada dá acesso às kitnets superiores do lado esquerdo e essa aqui as do lado direito. Então vamos subir e vamos dar uma olhada lá em cima como é que é. Aqui a gente tem acesso ao corredor das kitnets desse lado e aqui a porta de uma e a porta de outra. A mesma situação, se o cliente quiser fazer duas nesse container, fica nessa situação. Se quiser fazer uma só, uma porta só. E lá na ponta é aquela sacada que eu comentei, que a gente tem todo o visual ali da parte de baixo do terreno. A gente enxerga ali a escada que está subindo para as kitnets do andar superior que ficam do outro lado. E lá embaixo, então, fica esse vão, é que fica a kitnet superior que fica voltada para frente. Do outro lado do terreno é a mesma coisa, só que ao invés de subir a escada dos fundos, a gente sobe aqui essa escada na frente e tem acesso àquelas outras duas kitnets ali. Vamos ver por dentro como é que a gente mobiliou essas kitnets. Aqui no térreo a gente tem uma opção com a kitnet dividida, o container dividido. Então, se o container for dividido em duas, a gente vai ter no centro aqui os dois banheiros, o banheiro de uma e o banheiro de outra. Essa aqui a gente mobiliou para ver como é que ficariam, todas são iguais. Então, entrando na kitnet, a gente tem ali a porta que sai para a parte dos fundos, no pátiozinho, aquele que as kitnets do térreo têm acesso e tem um pátio privativo. Aqui a gente tem a cozinha, fogão, forno, micro-ondas, geladeira, depurador de ar. Aqui a gente tem a TV nos pés da cama, temos gavetões aqui embaixo da cama para armazenamento, um guarda-roupa e uma bancada para refeições. Do lado de cá, a gente tem a porta de entrada principal da kitnet e a porta do banheiro. Entrando nesse banheiro, é um banheirinho compacto, mas que tem tudo o que precisa: pia, vaso, o chuveiro e um tamanho de um banheiro de apartamento, assim, inclusive com janela para o exterior. E aqui, então, voltando para dentro da kitnet, essa é o modelo pequeno, vamos dizer assim, aquela que a gente está dividindo um container em duas kitnets. Olhando aqui, então, de um outro ângulo, ali a porta do banheiro aberta, aqui fica, então, a cozinha, a porta que sai para o pátio dos fundos e a porta de entrada da kitnet, e uma bancada aqui para as refeições. Aqui no andar de cima, para essa opção de dividir o container em dois, também se teriam essas 4 kitnets, e aqui aquelas passarelas. Sobe aqui a escada, tem acesso a essas duas, e vai por esse corredor central, sobe aquela escada, tem acesso a essas duas. Aqui os pátios privativos das kitnets do térreo. Aqui nós temos a outra opção, fazendo uma kitnet no container inteiro. Então a gente ficaria assim. Nessa opção a gente consegue ter uma sala, um quarto separados, né, e mais uma cozinha com banheiro. Fica um espaço bem maior. Aí a gente faria uma porta só ao invés de duas, né? Então uma porta só aqui. Essa porta entra e já tem a sala aqui, a salinha com a TV na frente e a porta que vai para o pátiozinho dos fundos. Aqui nós temos um ambientezinho de cozinha, onde a gente tem a geladeira, pia, fogão, micro-ondas, enfim, ainda dá para colocar mais um armário mais alto aqui, e a bancadinha de refeições. Depois nós temos o banheiro, que ao invés dele ser nessa posição, ele é nessa posição para resultar aqui ainda um corredor, para que possa ir até o quarto. Então a gente tem a porta do banheiro aqui, e aqui esse quarto, ele já fica fechado com parede através da porta da parede do banheiro. Podemos ainda ter uma porta que fecha aqui para dar privacidade total para esse quarto. Nesse caso a gente desenhou sem a porta, porque é uma moradia muito pequena que provavelmente vai morar uma pessoa só. São rapazes solteiros que são do exército, então provavelmente vão morar sozinhos, no máximo receber alguma visita. Então não colocamos nesse caso aqui
a porta separando, mas é possível colocar também. Aqui a gente consegue já ter um armário bem maiorzinho e a cama na mesma posição da outra kitnet. Assim, na janela, ocupando então o fundo do container, onde a gente retira o fundo do container e coloca essa esquadria com vidro fixo embaixo e vidro de correia em cima. Então vamos entrar aqui pela porta principal aqui desse container, que é utilizado para uma moradia só. Então, a gente entrando aqui, nós temos a salinha, que é um sofá, inclusive pode ser um sofá-cama também. De frente para a TV aqui, nós temos ali o janelão, que proporciona bastante iluminação e ventilação. Essa é a porta que vai ali para o jardim, aquele jardinzinho privativo que esses apartamentos aqui do térreo tem. E nesse caso aqui é grande porque é todo o tamanho do container, 12 metros de comprimento, né? Eu não desenhei aqui para não ter tantos elementos, não deixar tão confuso aqui o desenho. É um espaço muito pequeno e eu quero mostrar que a gente tem o visual lá para fora. Mas evidentemente que aqui vai precisar ter uma cortina para fechar aqui à noite, enfim, ou durante o dia mesmo, e a pessoa ter privacidade aqui. Passando então aqui a cozinha com a mesinha de refeições, ali com todos os equipamentos necessários aqui para uma cozinha confortável, a gente tem ali o banheiro e lá o quarto. O banheiro é mais ou menos como do outro modelo de kitnet. Ele é um banheiro compacto, mas tem tudo certinho. Ele também tem janela aqui para o exterior, janelinha aqui acima do vaso, janelinha maxiar, e o espelho, a pia, enfim, balcãozinho, chuveiro. É um banheirinho confortável, tem tudo que precisa para uma pessoa. E aqui, então, na parte dos fundos teria o quarto, onde a gente consegue ter um armário bem maiorzinho e ter a cama aqui com a TV na frente, que é mais ou menos a mesma situação que nós temos na kitnet menor. Aqui a TV nos pés da cama, e aqui ainda colocamos um espelho de corpo inteiro, enfim. Como eu disse, poderia ter aqui também uma porta, mas a gente nessa opção não fez. Então esse aqui seria o container sem a divisão no meio, um container inteiro para uma kitnet só. Agora que nós já vimos por dentro como é que são as duas opções de container, vamos dar uma olhada na área de lazer lá do fundo. Aqui no fundo a gente tem a área de lazer, então, com cadeiras aqui na parte de fora, tomar um banho de sol se quiser, ou ficar ao ar livre no verão, enfim. E ali a gente tem um espaço com mesa de sinuca, temos uma churrasqueira para fazer uma carninha aqui, o gaúcho gosta, né? Mesinha de bilhar, ali mesas para jogar um carteado ou mesmo para servir um churrasco. Aqui a gente tem um lavabo, a pessoa está aqui fora, não precisa voltar lá dentro do seu apartamento, pode usar o banheiro daqui. É um lavabo pequeno, não tem chuveiro, é só para servir como lavabo mesmo, mas tem também janela para o exterior. Para quem está aqui fora é um conforto, não precisa voltar em casa para ir ao banheiro. Mesmo uma visita, alguém que estão recebendo aqui, tem o banheirinho. Aqui então, pia para servir de apoio à churrasqueira. E ali a gente ainda tem um espaço de uma pequena academia, um espaço fitness, onde pode ter aqui alguns equipamentos para fazer exercício, ou pode ter também uma esteira, uma bicicleta, enfim, nós desenhamos aqui esses equipamentos aqui de musculação para mostrar que dá para ter essa opção também. E aqui é uma bicicleta ergométrica, poderia ser uma esteira, enfim. E nós ainda temos nessa área coletiva uma lavanderia coletiva que entra lá por trás. Então a pessoa aqui envidraçado, né, para fazer exercício no inverno também ficar protegido, né? Aqui, se o proprietário quiser, depois com o tempo colocar umas portas de vidro também pode. A ideia é fazer um espaço aberto, mas depois se chegar à conclusão que é melhor fechar, é possível também. E aqui a gente vai para a lavanderia coletiva, que fica com a porta aqui por trás. Tem uma janela, uma porta. E aqui ficam máquinas de lava e seca, tanque. O pessoal ter acesso aqui, lavar suas roupas, porque para não precisar colocar esses equipamentos lá dentro dos containers, dentro dos apartamentos. Então fica aqui uma lavanderia coletiva. Então esse é o espaço de lazer. Vou deixar aqui as medidas dessa dimensão
e essa dimensão, para você ter uma ideia. Ele aqui tem uma reentrância, mas para ter uma ideia. E também vou deixar a medida do container, que ele tem uma largura e aqui um comprimento. E se quiser dividir esse container em 2 kitnets, fica com metade do comprimento e a mesma largura. Então vou colocar a área aí das kitnets, se for o caso de dividir os containers, e também a área, se for o caso de fazer um container inteiro para uma moradia só. Eu espero que você tenha gostado desse projeto, foi um desafio para nós. A gente tinha feito um projeto de container para 2 famílias de brasileiros que estão morando em Aruba. Se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui e o link lá na descrição do vídeo, que a gente também encontrou soluções para container, mas esse caso eu achei muito interessante pela história diferente e pelo público diferente também que ele pretende atender ali com esse empreendimento dele. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e desejo uma ótima semana e um ótimo final de semana. Um beijo. Tchau.